Olá, eu sou o professor Gil Giardelli, é um prazer estar aqui no Conecta da BRH São Paulo. E o meu tema é a AI Economy, a economia da inteligência artificial e o futuro do RH e os seus desafios. Eu vou contar nesses 15 minutinhos a mudança e tudo que eu estou trazendo dos estudos da Federação dos Estudos Mundiais para Estudos do Futuro, uma cadeira ligada à Unesco e à ONU, onde nós pensamos como será esse mundo da nova era. Para falar um pouco disso, queria falar sobre o que nós colocamos de nome essas novas eras, essa nova era dos tempos pós-normais. São tempos pós-normais com 3 Cs: contradições, complexidade e caos. São tempos pós-industriais, pós-humanos e uma panarquia, como eu vou explicar para vocês. E o que acontece de bacana nisso? Os ambientes complexos, que são desde a transformação digital, novos concorrentes, mudanças estratégicas. Na década de 90, uma empresa passava, em média, um grande ambiente complexo a cada 5 anos. Depois, era um ambiente complexo a cada 2 anos. E nesse exato momento, tem empresas passando inúmeros ambientes complexos simultaneamente. Isso tem criado um caos nos profissionais, nas pessoas, nos colaboradores. E o que aconteceu? Quero falar de uma empresa que está passando por um ambiente complexo. Aqui vocês estão vendo atrás de mim o vídeo lançado pela Philip Morris, e ela fez um manifesto, que é o Manifesto da Sociedade Livre da Fumaça. Porque eles acreditam que nesse ambiente, do universo do lucro, vezes o universo do propósito, não cabe mais ter um lugar onde as pessoas vão consumir cigarros que emitam fumaças. Ninguém ali está fazendo algo que vai acabar com a empresa, uma ingenuidade, mas sim dando o próximo passo para a empresa que tem as marcas mais icônicas de cigarro. E como estão as pessoas? Como estão os consumidores? Estão como aqui atrás, como a Gioconda. Ela agora quer outros tipos de valores, os valores e os propósitos na frente de tudo, uma nova competição, que é o fim da intermediação, a inovação que vai ser a cada dia empírica e as pessoas no centro de tudo, que é o que nós chamamos de human to human. E dito isso, bem-vindos à terceira revolução digital. Se a primeira conectou os telefones analógicos ao mundo digital, depois conectamos as máquinas, agora bem-vindo ao que nós chamamos da inteligência artificial. E eu quero dar um exemplo de que tipos de profissionais que nós teremos agora no mundo atual para criar ações como essa. Os economistas que olham o mundo com uma lupa do século passado, quando a Nestlé vendeu as suas operações de chocolates e doces nos Estados Unidos para Ferrero Rocher, o que aconteceu? Disseram que a Nestlé estava com problema de caixa. Mas nada disso. Ela investiu em speakers inteligentes, com inteligência artificial, onde as famílias conversam diretamente com a Nestlé, pegam dicas de alimentação, de nutrição e mais do que isso, podem fazer as compras automaticamente direto desses produtinhos que vocês estão vendo aqui. Ou seja, é o fim da intermediação. E o que mais tem acontecido nesse mundo acelerado? Pessoas estão mudando de empregos sem mudar de empresas. A L'Oréal acaba de entrar no mercado da internet das coisas. De um botãozinho que você coloca no seu óculos, no seu relógio, e ele conectado com o seu celular, ele te dá uma plataforma onde te diz qual tipo de sol que você está recebendo, o raio V naquele momento. Está na hora de você trocar o seu filtro solar. Enfim, uma empresa como a L'Oréal também virou uma empresa de tecnologia. E aí vejam só, o principal bailarino de uma dança específica do Japão se uniu à Yamaha e conseguiram realizar um processo onde, conforme ele dança, conforme ele faz o seu trabalho, ele também está tocando com o seu próprio corpo o seu piano. E aí a inteligência artificial ajudando numa dança milenar. O que eu quero dizer com isso? O requisito para a maioria das pessoas do século XXI, do trabalho, do futuro, será também entender sobre a inteligência artificial. E aí, meus queridos amigos, amigas, bem-vindos ao que nós chamamos das forças disruptivas. Essas forças, que são mais de 12 que nós estamos trabalhando no mundo dos negócios, nessa nova sociedade, ali na cadeira em Paris, e eu vou falar de algumas delas rapidamente. Algumas delas que mudam completamente a nossa sociedade. Desde Troia, antiga, tenta-se editar o DNA do bebê perfeito. E aí, num processo feito entre Harvard e Beijing,
2 universidades, depois de muitos anos de estudos, eles conseguiram desenvolver o bebê perfeito. Não que ele vai ser loirinho de olho claro, mas o que acontece? Ele vai ser um bebezinho onde ele vai viver 200 anos. Harvard pediu uma moratória sobre essa pesquisa. E o que aconteceu? Isso é normal na ciência. Beijing disse, agora que eu tenho a inovação radical, eu não quero abrir mão disso. Abre uma empresa na Inglaterra, o nome anglo-saxão, e começa a vender o DNA perfeito. Só que o que aconteceu? Era muito caro para a grande maioria das pessoas, para 99% das pessoas. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um processo onde hoje tem uma nova empresa, uma empresa também de tecnologia, que ela está vendendo em farmácias, um lugar onde você compra por $22, já vem com o porte pago do correio, você manda a sua saliva e ele vai ler os seus 23 pares de cromossomos. Quando ele lê os seus 23 pares de cromossomos, ele diz a sua ancestralidade. Além disso, ele diz que tipo de doença você pode desenvolver se você não mudar um pouquinho a sua forma de viver. E por causa desse tipo de tecnologia, que é desenvolvido por uma empresa que todos nós conhecemos, o Google, quando perguntaram por que o Google estava fazendo isso, ela respondeu, porque a nossa missão é catalogar qualquer tipo de informação da humanidade. Hoje eles estão catalogando o código genético das pessoas e prometendo ter uma vida melhor para todos. Mas aí, qual é a grande mudança? Entra uma grande cervejaria e ela fala assim, me mande o seu exame de DNA, pode ser aquela da empresa que eu citei agora ou de mais de 30 empresas que estão fazendo isso, e nós vamos produzir, usando inteligência artificial, machine learning e leitura de DNA, uma cerveja diferente para cada pessoa no mundo. Vem uma agência de turismo e fala assim, me mande a sua ancestralidade e eu vou produzir um pacote de turismo de acordo com a sua ancestralidade. E como todos nós sabemos, ninguém é 100% nada. Nós sempre vamos ter algumas mudanças, 23% de um local, 12% do outro. Isso é economia preditiva. E por que eu disse tudo isso? Aqui atrás de mim, vocês estão vendo a senhorita Ivana Toshi. A maioria de nós não conhecemos ela, mas pergunte para os seus filhos, para os seus netinhos de 5 anos de idade. Aqui, ela foi a pessoa que abriu o show da Lady Gaga alguns anos atrás. Hoje ela é muito famosa e ela tem uma casa de shows que abre de terça a domingo no Japão e recebe as pessoas que se divertem muito, como vocês podem ver aí no vídeo. Mas mudou o show, mudou a indústria de cerveja, mudou a indústria de alimentos, mas a pergunta é, mudou tudo. E aí, o que nós faremos no mundo construído no pós-Segunda Guerra Mundial? O que nós faremos com a ONU, a OMC, o FMI, o Banco Mundial, a Basileia? E na educação e no futuro dos talentos, o que nós faremos quando ensinamos para crianças o cateto da hipotenusa e a fórmula de Bhaskara? E aí que vem a grande mudança, meus amigos. O que está acontecendo na 4ª Revolução Industrial muda completamente a forma como a gente está fazendo a sociedade. Como eu, como um tecno-otimista, não sei exatamente qual vai ser o futuro de tudo isso. Posso dizer que o futuro disso será muito melhor, mas nós vamos ter que mudar completamente a forma de fazer a educação. E por que eu digo isso? Porque a educação, como nós conhecemos, ela vai ter que ser modificada. A fábrica de alfinetes de Adam Smith, a planta automotiva de Henry Ford, o toyotismo, ou a GM de Peter Drucker, as 5 forças de Michael Port, já não cabe mais nesse mundo. O Six Sigma, que já tem algumas décadas, ou a matriz BCG, ou o Balanced Scorecard, já não cabe mais nessa era. Agora, são novas formas da gente trabalhar. O sucesso das empresas no século XXI depende muito mais da constante inovação do que apenas da eficiência de custos. E aí agora nós vamos ter que inovar durante toda a vida. E qual é o problema? As vanguardas sempre incomodam e elas sempre vão nos incomodar. Sempre as ideias, elas são, enfim, colocadas para trás, são abandonadas. Mas qual é o grande ponto de tudo isso? A natureza da mudança mudou. Agora é uma nova natureza. Ela é acelerada, ela é exponencial. E são mudanças rápidas e com questões profundas. Algumas do que eu disse aqui. Mas quando você tem essas mudanças rápidas, vão ter que mudar essa transição entre o que é o ser humano excepcional e as ações de rotinas automatizadas. Porque as ações de rotinas automatizadas, sim, serão colocadas através de máquinas. E a gente precisa desenvolver o melhor do ser humano. E o melhor do ser humano, que acontece no mundo onde 50% dos empregos estão sem necessidade de diploma. Onde as pessoas estão procurando empregos que não conseguem se bancar para viver no mundo atual.
E qual o grande desafio? De cada um emprego que se fecha pela ruptura digital, se abrem quase 3. Só que nós não estamos conseguindo preparar as pessoas para o novo mundo. E aí essas habilidades cognitivas, o intrapessoal, o interpessoal, o fazer o pensamento crítico, divergente, as novas alfabetizações, vai ter que entrar na pauta de todos os profissionais de recursos humanos. Que tempos são esses aonde vocês vão voltar a serem grandes educadores, ou sempre foram, e vão fazer a educação do século XXI. Recomendo muito um super documentário chamado Torre de Marfim, que ele mostra que o colapso da universidade como vivemos hoje está no seu auge. E, na verdade, aquele conceito de aula cronometrada e espaço concreto está no fim. E que agora vai ser durante toda a vida aprendendo rapidamente. E aí a gente vai ter que mudar a forma. Aqui atrás, vocês estão vendo grupos de estudos que acontecem ali em Stanford. E eles são grupos totalmente conectados, marcas concorrentes trabalhando juntos. O nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Mas mais do que isso, o que nós estamos fazendo aqui é replicando também um pouquinho da aula de Harvard. Vejam só, alunos do mundo inteiro conectados, uma professora no centro, um diretor atrás, como eu tenho aqui, me dando algumas dicas, enfim. Se você quer diversidade na sua sala de aula, se você quiser pensamentos diferentes, ideias opostas que nascem a inovação, o futuro da educação está aqui. E aí, como a gente vai saltar do IAD para o MOOC, para esse tipo de processo? E agora uma nova pauta. Bem-vindo ao mundo da honestidade. O pedido mais sublime dessa nova era. Inovação e ética andam juntos. Não dá para ter um processo aonde, se você não tiver inovação e ética andando juntos. Sai aqueles CEOs celebridades, né, aqueles CEOs que eram grandes celebridades, por aqueles CEOs que são ativistas, porque o muro ficou muito alto para você ficar em cima dele. Vejam só, grandes empresas trazendo propósito dentro do trabalho. Vejam só, os novos escritórios, por exemplo, que uma marca de tecnologia fez, aonde hoje eles falam, trabalhe conectado com a natureza. Quem diria, voltamos a nos conectar com os valores. E não importa qual vai ser a sua função, não importa qual é o seu momento, não vamos deixar as pessoas serem seduzidas pelo operacional. Nós temos que entregar os nossos números, sim, mas também nós temos que separar um pouquinho do nosso tempo para fazer a gestão da inovação, a gestão do futuro e a gestão das mudanças, mesmo que as mudanças agora são completamente diferentes. E dito isso, você vai ter que ser durante toda a vida, não importa o seu cargo, se é um CEO, um vice-presidente, um executivo, um jornalista ou um jovem aprendiz, você vai ter que ser um data cientista. E aí o que significa esse data cientista? Claro que a gente tem alguns problemas, né? Imagine que o curso mais procurado, alguns dos cursos mais procurados nos cursos de verão no hemisfério norte, nas principais universidades, são cursos para aprender a fazer amigo na vida real. Mas também temos notícias ótimas. Os livros mais procurados na livraria de Harvard no ano passado é uma série que ela fala de felicidade, resiliência, mindfulness e empatia. Quem diria que a gente viveria uma era onde a livraria mais de negócios começa a colocar o ser humano no centro de tudo. E além disso, vem um outro pesquisador de Oxford e faz um livro chamado Outros Mundos, na tradução literal, e ele começa a misturar o conceito de ciência, inovação e espiritualidade. Quem diria que a gente viveria essa era onde começa a se conectar toda a academia com um pouco da espiritualidade, com um pouco do homem do século XXI. E para falar sobre isso, queria dizer sobre essas novas eras, essas novas fases da economia da inteligência artificial. Vamos ser cada dia mais transdisciplinar, trabalhar com pessoas completamente diferentes de nós. Por aqui, vamos ter que ter uma inteligência social como nunca visto, um aprendizado rápido durante toda a vida, um pensamento adaptativo como nunca se pensou, essa visão da terceira revolução digital. Vamos ter que colaborar global e virtualmente, como nas aulas de Harvard. Vamos ter que ter uma competência cruzada e aprender por toda a vida. É uma nova alfabetização e novas formas de se alfabetizar e um pensamento de designer, não de criar algo tão bonito, mas o pensamento coletivo. Então, meus amigos, alguns pensadores dizem que numa sociedade de menos trabalho, um lugar onde você vai trabalhar menos pesadamente, de uma forma mais inteligente, não é o work hard, é o work smart,
a gente está caminhando para chegar numa Atenas digital, onde numa sociedade que vai ter menos trabalho, vai sobrar mais tempo para a gente poder filosofar, discutir sobre ciência, voltar às artes e talvez fazer uma releitura daquela Atenas que nos trouxe tantas coisas para o século atual, para os dias atuais. Talvez uma Atenas digital, onde o ser humano está no centro de tudo. Então, foram anos e anos incentivando a competição e agora chegou a hora de incentivar a criatividade, o trabalho, a colaboração coletiva em um lugar onde todos devem participar dessa revolução que está acontecendo. Eu, que comecei falando sobre a minha cadeira sobre estudos de futuro em Paris, acabo agora dizendo que a luta do futuro talvez é a grande luta que nos restou. E qual vai ser esse grande momento que nós entregaremos para as próximas gerações? Eu acredito que esses momentos, dias que vivemos, serão dias marcados por uma grande momento de mudança na sociedade, onde o trabalho vai voltar, sim, a ser um processo muito bacana na sociedade, porque esse trabalho de hoje, acredite, parece que são ruas e avenidas sem saída. E aí nós precisamos voltar a ter tempo para poder viver mais e pensar no nosso futuro. Até a próxima, foi um prazer. Muito obrigado.